Boa noite. Estão todos bem? Já deu um aperto de mão na pessoa que está perto de você? Um abraço, uma boa noite, a paz do Senhor. Já combinou aí de pagar pizza depois do culto para o irmão? Opa! Tô junto, hein? Coisa boa. Vamos lá, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 7. Neemias capítulo 7 é onde nós estamos no nosso estudo bíblico, caminhando cada vez mais aí, né, no nosso estudo sequencial da Bíblia, da palavra, que começamos lá em Gênesis, em 2017, já estamos indo para 8 anos estudando a Bíblia, todas as quartas-feiras aqui, capítulo por capítulo, e crescendo muito com toda essa leitura bíblica explicada, né? Estamos também lendo a Bíblia numa proposta de leitura do ano. Estamos terminando Jó. Quem já leu Jó todo aí? Deixa eu ver. Eita, coisa boa, hein? Muito bom, hein? Muito bom. Voltaremos agora para Gênesis, né? Estamos voltando para Gênesis, vamos recomeçar ali toda a história do início de todas as coisas. E muita coisa boa para vir por aí, hein? Que coisa boa a gente poder manter essa leitura. Fique firme, não desista, continue. Eu sei que às vezes, alguns dias, né, vai dar um desânimo, às vezes você não vai querer ler, ou vai acontecer 1 milhão de coisas, e o seu dia vai ser um caos, mas calma, né? Nem que você leia 2 vezes no outro dia, mas fica firme e vamos juntos para a gente continuar mantendo sempre a leitura da Bíblia para esse ano de intimidade, que é a proposta da nossa igreja. Acautele-se. É o estudo de hoje. A gente precisa vigiar, a gente precisa estar preparado. Semana passada eu falei com vocês que, mesmo depois da conclusão das obras, o inimigo não iria parar, iria tentar e continuar tentando o povo a fim de que eles desistissem de qualquer obra. Você lembra disso? Falei, foi o finalzinho do estudo na semana passada, eu falei isso com você, que o inimigo não iria desistir. Por isso, Neemias, sabendo disso, ele vai tomar algumas decisões, e ele vai se preparar para isso, porque ele sabia que o inimigo iria continuar tentando fazer o povo ser destruído, ou destruir os muros que estavam agora reconstruídos. Então, ele havia permanecido firme na construção do muro até aqui. Então, veja bem, para você entender bem o livro de Neemias, o que nós vimos até o capítulo 6, é o foco total na reconstrução dos muros. Beleza? Então, tudo que a gente viu até na semana passada, o foco total está na reconstrução dos muros. Semana passada, a gente viu o mapinha aqui de como que eram os muros e falamos que em 52 dias os muros foram concluídos. A partir agora do capítulo 7 em diante, a gente vai ver uma reforma, na verdade, espiritual. A gente vai ver muito mais agora que apenas uma reforma física, estrutural. Mas a gente vai começar a perceber quantas decisões e escolhas que Neemias precisou fazer, não apenas ele, junto com outros líderes, levando o povo a um relacionamento mais profundo com Deus. Beleza? Então, se você pudesse dividir o livro de Neemias, essa seria a divisão. Até o capítulo 6, construção focada apenas na construção. Capítulo 7 em diante, a gente vai ver como que o povo foi sendo reformado no coração. Essa é a ideia, ok? Isso é importante ficar claro para você. Por quê, queridos? Porque Deus tinha grandes planos reservados para Jerusalém. Afinal, um dia, Jesus, seu filho, estaria como esteve nessa cidade, reconstruída, refeita, a partir de toda essa reforma de Neemias, Esdras e Zorobabel, e mais para frente também todas as outras que aconteceriam. Ou seja, Deus tinha um plano, Deus tinha um interesse pessoal, particular na cidade de Jerusalém, por isso ele precisava dar continuidade a toda essa história envolvida nessa cidade tão importante que foi e é a cidade de Jerusalém. Tendo dito isto, quero convidar você para que a gente leia os 3 primeiros versículos. E nós vamos hoje separar em 3 grandes lições e 4 lições extras, ok?
Então, 3 grandes lições e 4 extras. Então, vamos lá. A primeira lição está aqui, versículos de 1 a 3. Neemias, capítulo 7, de 1 a 3, diz assim: depois de reconstruída a muralha e colocados os portões no seu lugar, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, comandante da fortaleza, para que cuidassem da segurança de Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. E eu lhes disse: os portões de Jerusalém não devem ser abertos antes que o sol faça sentir o seu calor, e os portões devem ser fechados e trancados enquanto os guardas ainda estão ali. Escolham guardas entre os moradores de Jerusalém, alguns para que fiquem nos postos de guarda e outros para que fiquem em frente das suas próprias casas. Há 3 grandes decisões que Neemias toma nesse capítulo 7. 3 grandes escolhas, decisões que a gente vai aprender aqui a respeito da vigilância, do a gente estar vigiando, estar com cautela diante das situações da vida. Primeira coisa que eu quero destacar é que, em primeiro lugar, Neemias, ele definiu uma liderança que temia a Deus. Então, o primeiro passo que um povo de Deus, o primeiro passo que a igreja, o primeiro passo que a cidade de Jerusalém, o povo, seja lá em qual for a sua organização que serve a Deus, se nós queremos caminhar, se nós queremos viver uma vida que agrada ao Senhor, se nós queremos avançar, a primeira coisa é definir uma liderança que teme a Deus. Todo bom líder sabe que não é possível realizar grandes coisas sozinho. É impossível. Por isso nós precisamos unir forças. É por isso que a gente está junto no propósito maior, que é o propósito da glória de Deus. Então Neemias, ele sabia disso. Ele sabia que sozinho ele não ia conseguir chegar em lugar nenhum. Então ele define alguns líderes de confiança, mas principalmente líderes fiéis a Deus e que são tementes a Deus. É interessante, queridos, olhar para esse texto, porque quais características Neemias procurou nesses homens? Inteligência, proatividade, serem comunicativos, inteligência emocional, que é a palavra do momento, né? Que é o termo do momento, habilidades físicas e cognitivas. Eles tinham que ter visão, ser visionários. Tudo isso, gente, é muito bom na vida de um líder. Tudo isso aqui acrescenta em muito na vida de um líder. Mas há apenas 2 características descritas no texto: homem fiel e temente a Deus. Há apenas 2 características que Neemias procurou nesses 2 homens, Hanani e Ananias, que foram escolhidos para um objetivo, para a segurança, para que fossem seus auxiliares diretos, líderes do povo. Eles precisavam ser homens fiéis e tementes a Deus. Porque não adianta ter homens visionários, inteligentes, proativos, comunicativos, que não temem a Deus. Não adianta ter uma liderança que tem inteligência emocional, habilidades físicas e cognitivas, são visionários, mas não são fiéis a Deus. O primeiro passo para uma liderança verdadeira é que essa liderança precisa ter fidelidade e temor a Deus. Se tememos ao Senhor de todo o coração, seremos fiéis na execução do trabalho que Ele nos chamou para realizar. Quando líderes temem quando líderes temem somente a Deus e não a homens, ele vai longe. Mas quando ele teme homens, ele está preocupado em agradar homens, ele vai ficar dividindo muitas vezes a sua atenção, os seus objetivos, ele vai mudar de rotas, porque ele vai estar preocupado com os homens e não com Deus. Então, em primeiro lugar, um bom líder na igreja do Senhor, ele deve ser um homem temente a Deus. Está comigo, meu irmão? Amém? A primeira coisa que Neemias olha para escolher esses homens é isso. Sabe o que eu vejo, queridos? Infelizmente, que muitos perderam o temor a Deus.
Eu não sei você, mas parece que cada dia mais as pessoas temem menos a Deus. Não sei se você já percebeu isso, mas a maneira de falar sobre Deus, zombando, sabe, falando assim, palavras chulas contra Deus, pessoas que desonram aqueles que estão tentando fazer, a vontade do Senhor. A gente tem visto, queridos, que muitos hoje não têm temor mais a Deus. Pessoas que dizem ser cristãos, servos de Deus, mas que não cumprem seus votos diante do Senhor. Não cumprem suas promessas. Quantas pessoas fizeram promessas a Deus? Volta um pouquinho aqui, não precisa ir longe não. Pandemia para cá. Quantas pessoas fizeram votos e mais votos diante de Deus na iminência da morte da pandemia? Eu posso te listar vários. Que nunca mais ia faltar um culto, que nunca mais ia deixar de entregar o dízimo, que nunca mais ia reclamar da igreja, que ia valorizar a comunhão da igreja, porque é muito difícil ficar longe da comunhão. Quantas e quantas pessoas, fizeram promessas e votos, e continuam fazendo, e não os cumprem. Muitas vezes a gente pensa no voto também, e não cumprir o voto, a gente pensa sempre naquilo que você promete para Deus e não cumpre. Mas vou te falar uma coisa assim, mais objetiva. Quando você não cumpre a sua escala, você está rompendo com o voto que você fez com Deus, você sabia disso? Quando você deixa de estar num dia que você combinou, quando você chega atrasado, quando você não cumpre com compromissos, você está quebrando votos feitos a Deus. Porque você não está quebrando um voto feito comigo, ou com uma equipe, ou com um ministério A, B ou C, com um líder A, B ou C. Você está quebrando com Deus, filho. Às vezes a gente pensa quebrei o meu voto. Voto é uma coisa muito grande. Não, são coisas assim, de compromissos, de responsabilidades. Quantos escondem seus talentos e não estão preocupados com isso? Pegaram os seus talentos, cavaram um buraco na terra, jogaram lá, pisaram em cima, colocaram uma toalha, colocaram concreto, colocaram uma cadeira em cima, depois construíram algo, esconderam o talento e estão de boa. Espectadores da fé. Vem para o culto todo domingo e está aqui. É um espectador. Está vendo as coisas acontecerem. E Deus dando talento, dom, inteligência, sabedoria, e não teme a Deus, escondendo o que tem. Quantos não são fiéis nos seus dízimos, nas ofertas? Quando você não é fiel no seu dízimo, você está desonrando um voto feito com Deus. Você está desonrando uma palavra feita com Deus. Porque Malaquias deixa claro, aquele que não entrega o dízimo está roubando do Senhor. Ainda aqueles que pensam que podem fazer o que quiserem da vida, e mesmo assim Deus vai amá-los. E aqueles que falam mal da noiva de Cristo, por qualquer razão, porque ficaram chateados com o pastor, ou porque ouviram uma coisa que não gostou, ou por causa de uma igreja que não fez aquilo, e aí sai falando mal da noiva de Cristo para todo mundo. Você está falando mal da noiva de Cristo, filho, você está entendendo? Falando mal de alguém que você ama, você já fica chateado, não fica? Falar mal de alguém que é da sua família. Deixa falar mal de um filho seu. Fala mal de uma esposa, do marido. O bicho pega, não pega? A gente pode falar, né? Mas os outros falar, quê? Agora tu imagina você falar mal da noiva do Senhor Jesus. Daquela a qual o Senhor deu a vida para salvá-la. Já parou para pensar? Tem tantas lições dentro dessa lição aqui do temor a Deus, porque dá vontade de você ir entrando em várias vertentes do texto, porque, por exemplo, há uma outra vertente do temor a Deus, da liderança, que a gente olha hoje muito não para a igreja, mas para o mundo de uma forma geral, e isso se reflete na igreja também. Sabe o que eu vejo? Falta de homens mesmo, que sejam tementes a Deus, homens que sejam verdadeiros, que sejam líderes, que tenham posicionamento, sabe, desculpa a palavra, mas que não seja um banana.
Como é que falta hoje homens líderes, queridos? Eu vi uma foto essa semana, sei lá se era um meme, alguma coisa. Aí a foto era um carro com um pneu furado, e aí estava um cara da seguradora trocando o pneu do carro, e o casal aqui atrás, o marido abraçado com a esposa, olhando o cara trocar o pneu. Trocar o pneu, pegar um step, colocar ali, trocar a roda e colocar no lugar. Aí tinha lá a frasinha, né? Essa é a geração atual. O cara que chama o seguro para trocar um step, colocar um step no carro. Queridos, eu fico, às vezes, olhando para tudo, e eu confesso para você, eu fico vendo, às vezes, aí as nossas irmãs solteiras, eu fico com pena delas. Eu falo, de coração, irmãos, porque as mulheres hoje em dia estão sedentas para encontrar um homem de verdade. Um líder, um cara que se posicione, sabe, que tenha atitude, que tome decisões, que seja firme. Estou falando de ser um ogro, não, gente. O cara pode ser, né, bonitão, arrumado, cheiroso. Não estou falando de ser um ogro, não, um cara que bate, que nem isso, não. De ser um homem que tenha posicionamento, sabe? Que seja alguém líder, que entendeu que ele é o cabeça do lar, que entendeu que ele é responsável, entendeu que ele assume responsabilidades. E isso se revela também aonde? Na igreja. O que nos falta? Muitas vezes, homens que tomem posição, que sejam verdadeiros servos, que sejam tementes a Deus. Irmãos homens, tomem a decisão de ser um homem firme, fiel e temente a Deus, porque juntar todas essas palavras numa única frase está difícil hoje em dia. Deus está à procura de homens e mulheres fiéis. Aí já vou para outra vertente do texto, porque aí a gente começa a pensar em outras situações. Homens e mulheres que também tenham coragem e convicção necessária para servir o Senhor em qualquer circunstância. Aí eu vou falar um pouquinho mais, presta atenção. O que Neemias fez? Neemias colocou seguranças nas portas, segurança nos muros. Ele fez o muro, mas presta atenção, de nada tem sentido um muro se não há ali pessoas também que sejam íntegras e verdadeiras. Você sabia que a muralha da China, aquela gigante lá, grandona, bonitona, que é das maravilhas do mundo, né? Você sabia que a muralha da China já foi invadida 4 vezes, daquele tamanho? Você sabe como que as 4 vezes aconteceu? Subornando os guardas nas portas. Não foi quebrando, não foi batendo, não foi pulando, foi subornando o guarda. Porque portas e muros só têm algum valor quando são guardados por pessoas de valor. Por isso que Neemias escolheu homens de valor. Escolheu homens que fossem fiéis e tementes a Deus. Pegou os porteiros e os guardas e os colocasse para fazer ronda. Qual que foi a estratégia de Neemias? Ele pegou o seguinte, primeiro ele colocou quem morava na frente da muralha. Ele pegou aquele cara, né, digamos que aqui seja a muralha, a minha casa é aqui. Então, aqui, a minha responsabilidade é cuidar da segurança desse pedaço. É minha responsabilidade. Então, se aqueles que moravam próximo ou de frente, ou até na muralha, eles tinham essa responsabilidade. E havia outros lugares que ele colocou guardas para que ficassem fazendo ronda. E aí ele disse para os porteiros a seguinte ordem: vocês só vão abrir as portas de Jerusalém quando o sol já estiver quente. Presta atenção, não é quando ele nascer, é quando o sol estiver quente, quando a gente já conseguindo sentir o calor do sol. Por que isso, pastor? Porque se você abre os portões de Jerusalém logo ao nascer do sol, muitos ainda estão acordando, tem muita gente dormindo, tem muita gente começando o dia, ainda vai tomar o seu café da manhã, ou seja, está todo mundo ainda meio que disperso, mas quando o sol já está quente, está todo mundo já acordadão, já está todo mundo em dia, em cima. Se vier alguma invasão nesse horário, está todo mundo pronto para a guerra. Entendeu a ideia? Essa é a ideia. E o mesmo acontece no fechar dos portões. No final do dia, eles só podiam fechar os portões antes do término do turno dos guardas. Então, os guardas, eles faziam uma ronda, vou chutar aqui um horário, tá? Até às 18 horas. Então, às 17h30, eles fechavam os portões. Nunca depois das 18. Por quê? Porque ainda tinha guardas fazendo a ronda dos muros. Fez sentido? Essa foi a ordem que Neemias deu. A ordem que Neemias deu para que eles fizesse a patrulha, cuidasse de todas as coisas e vigiasse. E aí, tudo isso nos traz uma mensagem. Presta atenção. Presta atenção. O muro está pronto, mas a guarda continua.
Porque só o muro não é suficiente para proteger a cidade. Por quê? Porque como povo de Deus, nós devemos proteger aquilo que Deus realizou. Ou o inimigo vai assumir o controle. Entenda isso. Devemos dar ouvidos à palavra de Paulo, quando disse, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Depois de ter feito o quê? Vencido tudo. Não é depois da derrota, é depois da vitória. Porque muitas vezes, depois da vitória, a gente meio que se acalma. A gente meio que relaxa. E Deus está falando assim, ó, não, depois da vitória, que você tem que dobrar ainda a vigilância. Olhe para o nosso mundo, querido. Como é triste ver escolas que outrora eram fiéis à fé, ensinavam a palavra de Deus, e hoje não podem mais. Quantas escolas tinham as Bíblias nas suas bibliotecas, num país que é chamado laico. Laico não significa ateu. Laico significa que todo mundo pode expressar a sua religião. É isso. E muitas escolas não têm mais a Bíblia nas suas bibliotecas. Quantas igrejas estão tomadas por líderes e pastores que não pregam mais o Evangelho de Cristo, mas pregam outro evangelho, anátema. Essa semana ainda conversava com o pastor Felipe aqui, planejando algumas coisas, a gente lembrou de um pastor muito conhecido, um pregador de excelência, que se vendeu e hoje é completamente liberal. Você não consegue ouvir nenhuma frase mais dele, porque só fala besteira, não fala mais sobre Cristo. Quantos se perderam? Quantos, queridos, estão trocando, sabe por quê? Porque todo ministério cristão está a uma geração de extinção. O povo de Deus precisa ficar vigilante. Você ouviu o que eu falei com você? Todo ministério cristão está a uma geração de ser extinto. Basta a próxima geração que assumiu o nosso lugar descambar tudo, que acabou a Igreja Batista Betânia. Basta a próxima geração subir aqui e começar a pregar outro evangelho, começar a ensinar outras coisas que não a Bíblia, que acabou tudo que a gente construiu até hoje. Você está entendendo? É por isso que a gente está investindo pesado lá em cima. É por isso que a gente está ensinando às nossas crianças o que é o evangelho verdadeiro, o que é Cristo, o que é verdade. Para que essa geração que daqui a pouco estiver aqui pregando, porque a gente vai ficar velhinho, vou fazer 40 esse ano, irmãos. 40, cara, daqui a um mês, certinho. Então, assim, nós estamos ficando velhos, né? Nós estamos, que você também está, tá? Nós estamos lá. Então, daqui a pouco é a outra geração que vai estar aqui, daqui a pouco é o Gustavo que vai estar pregando, daqui a pouco é o Pedrinho, é o Samuel, é o Levi, são esses meninos que vão estar pregando aqui daqui a pouco. Já estão, inclusive. Ou seja, a gente tem que preparar essa geração para que eles deem continuidade, porque uma geração estraga tudo, queridos. O que Neemias estava fazendo? Estava protegendo Jerusalém. Porque ele olhou para aqueles muros e falou assim, todo esse trabalho terá sido em vão, se eu ir embora, entregar isso aqui nas mãos de qualquer um, e daqui a pouco o inimigo está tomando o nosso lugar aqui, está arrebentando com tudo, derrubando tudo de novo. Mas quando eu tenho uma liderança que teme a Deus, ela se compromete a manter as coisas na presença e debaixo da vontade do Senhor. Você está entendendo isso? Você está comigo, meu irmão? Abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Esse é o Evangelho. Não é sobre o que a gente faz, não é sobre quem a gente segue, não é sobre quem a gente vota, não é sobre política, é sobre Cristo. Cristo. E esta igreja, por muitas gerações, continuará pregando Cristo. Amém? Por isso precisamos levantar líderes tementes, fiéis a Deus. Segundo lugar, o que Neemias fez, ele identificou os genuínos servos de Deus. Neemias 7, de 4 a 69, é aquele capítulo que na leitura bíblica você geralmente passa direto. Eu sei,
Eu sei porque eu já fiz isso também. É aquele negócio assim, do fulano, do cicrano, que gerou o cicrano, do fulano, desses foram tantos mil. E a família do cicrano, do fulano, do beltrano, tá ligado? Não vou ler com você agora, vou te dar essa colher de chá, tá? Não vou ler do 4 ao 69, mas é isso que está descrito aí. Do 4 ao 69, pode parecer, presta atenção, pode parecer sem sentido para a gente hoje, na atualidade, ler um capítulo cheio de nomes que a gente não conhece. Porém, é muito importante ter essa relação de nomes, para que a gente entenda e perceba o que aconteceu aqui. Este capítulo, ele é paralelo a Esdras, capítulo 2, de 1 a 64, que a gente já estudou aqui. O grande objetivo deste capítulo de Esdras 2 é provar, por meio da genealogia, por meio dos familiares, que aqueles que estavam ali eram genuinamente judeus. Esse é o objetivo. A leitura desta longa lista de nomes difíceis, que pode ser entediante para a gente hoje, mas eles são a ponte construída por Deus entre as derrotas do passado e a esperança do futuro. Esses judeus foram elos vivos que ligaram o passado histórico ao futuro profético e tornaram possível a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Neemias capítulo 7 e Esdras capítulo 2, no Antigo Testamento, são correspondentes ao que a gente lê em Hebreus capítulo 11. Lá você conhece, né? Hebreus 11 está a galeria dos heróis da fé. O que Hebreus 11 é para o Novo Testamento, Neemias 7 é para o Antigo Testamento. O que está descrito aqui não é uma lista de pessoas quaisquer, mas é uma lista de pessoas cuja fé e coragem permitiram que todas essas coisas acontecessem. Aqui está descrito os nomes daqueles que voltaram da Babilônia, o número das suas famílias e clãs. Depois ele vai listar o nome de sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo, filhos do servo de Salomão, que atuavam ali no templo também. Ele ainda vai descrever o nome daqueles que não podiam provar sua descendência, e por causa disso, não poderiam servir no templo como sacerdotes. No finalzinho lá desse trecho, você vai ver, haviam nomes tal, que não conseguindo provar que vinham da descendência de Arão, do sacerdote, não foi lhes autorizado servir no templo como sacerdote, porque eles não eram genuínos, não tinha como provar, então eles não podiam comprometer aquele momento, se não fosse possível provar que aqueles homens pertenciam realmente às famílias dos judeus. Ao deixar a Babilônia, estes nomes, essa lista, é muito mais que uma lista. São nomes daqueles que foram que colocaram sua vida no altar e arriscaram tudo para obedecer ao Senhor e restaurar sua nação. Foram os pioneiros da fé, que creram que Deus era capaz de fazer o impossível. Pode parecer que é pouco, irmãos, mas presta atenção, nós estamos falando de um povo que outrora estava na Babilônia, cativo, prontos a serem eliminados, extirpados dessa terra. Nunca mais se ouvir falar dos judeus. Mas Deus, através da sua graça, guardou o seu povo, para que através da lista desses nomes fizesse o elo entre a Babilônia e o Messias. Você está entendendo isso? Vou chamar esse grupo de genuínos. Eles foram genuinamente escolhidos por Deus, servos de Deus, membros da família de Deus, para cumprir com a genealogia de Davi, para que Jesus viesse também dessa genealogia e não tivesse aqui um corte, mas isso tinha que continuar. Eu quero te fazer só uma pergunta. Caso isso aconteça hoje com a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui, nesse tempo, e a igreja for dizimada, e a igreja for, sabe assim, perseguida, e as pessoas começarem a misturar o evangelho com outras coisas,
E de repente se levantaram um grupo de genuínos servos de Deus, que colocam a sua vida no altar, prontos a enfrentar dificuldades, perseguição e serem mortos pelo aquilo que defendem. Mas depois ter uma lista com esses nomes, o seu nome estaria ali? Na lista dos genuínos servos de Deus, o seu nome se encontra? Na lista daqueles que são verdadeiramente servos fiéis e tementes a Deus, você está ali? Na lista daqueles que não se misturam com aqueles que estão flertando com o pecado, flertando com o inimigo, flertando com ideologias, flertando com outras coisas que não é o evangelho, você está ali? Você está na lista dos genuínos? Essa é a pergunta que você deve fazer para você mesmo hoje. Um capítulo que talvez você olhe para ele e fale assim, cara, para que ler isso? É só nome. Talvez seja a pergunta mais intrigante que você vai ouvir hoje. Você é um genuíno cristão e seu nome está na lista? Terceiro lugar, e a última grande lição, é que Neemias incentivou o povo à adoração. O finalzinho do capítulo, 70 a 73, nós vamos ver aqui o que é escrito assim, olha. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro 8,4 kg de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos chefes das famílias deram para o tesouro da obra 168 quilos de ouro e 1.300 quilos de prata. O que o restante do povo deu foram 168 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel moravam nas suas cidades. Pastor, onde está falando aí de adoração? Em dois momentos. O primeiro está explícito. O que está explícito é o povo contribuindo em adoração para a continuidade da obra e de todo o Senhor. Por quê? Porque quando há contribuição daquilo que eles estavam dando, eles estavam adorando. A adoração estava no dar, naquilo que eles estavam separando e entregando. Por quê? Porque o texto mostra claramente no final do último versículo, que ele vai falar daqueles que eram do templo, os sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, alguns do povo, servidores do templo, ou seja, aquele pessoal que trabalhava no templo para a adoração do povo, estava sendo sustentado através dessas ofertas. Que é a segunda maneira de entender o texto, que está implícito. O que está implícito? Que toda essa oferta foi entregue a fim de que o templo funcionasse e as ofertas, os sacrifícios e a adoração do povo chegasse a Deus. Até porque este era o mês 7, que era o mês em que o povo estava se preparando para as grandes festas, dia da expiação, festa dos tabernáculos, que valorizava os sacrifícios que levavam o perdão até Deus. Ou seja, o que se levantou de ofertas naquele dia foi para a consagração do templo, para que todos pudessem adorar ao Senhor. O povo estava sendo incentivado à adoração com seus bens, sacrifícios e com as suas vidas. E hoje, os sacrifícios somos nós. Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amém? Naquele tempo era sacrifício do cordeirinho, hoje é você, porque o sacrifício real foi Cristo que fez. Agora nós somos o sacrifício vivo que nós estamos devolvendo ao Senhor com as nossas vidas. Estamos juntos? 4 rápidas lições extras para a gente terminar. Primeiro, aliás, o subtítulo: lições dessas, mas não menos importantes. Primeira, as pessoas são importantes para Deus. Quando Deus quis dar o passo seguinte do seu plano redentor, ou seja, tirar o povo da Babilônia e recolocá-los em Jerusalém para a vinda do Messias, ele não usou um grupo de anjos, ele não chamou os seus arcanjos para isso, querubins ou serafins, ele reuniu o seu povo.
Ele trouxe o seu povo de volta para a terra. Usou pessoas comuns, dispostas a arriscar seu futuro pelas promessas de Deus. Tirou o povo de lá, trouxe para cá e reconstruiu tudo para que Jesus viesse e chegasse nessa Jerusalém reconstruída. Por quê? Porque as pessoas são importantes para Deus. Quando Deus quer fazer uma obra neste lugar, Ele vai usar você para isso. Porque você é importante para essa obra. Então entenda isso. Nós só vamos fazer isso aqui juntos, não sozinhos. Então as pessoas, elas são importantes para Deus. Segunda lição extra: Deus mantém registro dos seus servos. Ele sabe de onde viemos, a família que pertencemos, o quanto contribuímos, o quanto fizemos, quando estivemos diante do Senhor e tudo que estamos fazendo. Ele tem registro de tudo. E presta atenção, um dia todos nós prestaremos conta destas coisas diante do Senhor. Não se esqueça e não se engane, de Deus não se zomba. Ele tem registro de tudo. No juízo final, prestaremos conta de todos os nossos atos, de tudo aquilo que fizemos, falamos, e ali receberemos de bom grado e pela graça do Senhor também os nossos galardões. Mas Deus mantém registro dos seus servos. Ele tem tudo anotado no seu caderno celestial. Terceiro, o Senhor é poderoso para dar seguimento à sua obra. Dificuldades, inimigos, problemas, um monte de coisa aconteceu para que a obra não fosse concluída. Mas o Senhor é poderoso para fazer e dar prosseguimento à sua obra. Não importa o quão desanimadora seja a situação, Deus sempre pode realizar os seus propósitos. Quando Ele quer, Ele faz. John Wesley estava certo quando disse que Deus sepulta seus obreiros, mas continua a sua obra. Por isso temos que preparar nossas gerações, para que eles continuem sendo usados pelo Senhor. Porque Deus, Ele é poderoso para dar seguimento à sua obra. Você está entendendo? Você participando ou não dessa obra, Deus vai concluir aqui na Igreja Batista Betânia. Porque Ele vai dar prosseguimento a essa obra. Ele vai levantar pessoas para isso. E Ele vai fazer, porque Ele é o Senhor e Ele é poderoso para isso. E por fim, em último lugar, o importante é fazer parte da família de Deus. O importante era saber se o nome deles estava na genealogia certa. Não estavam, não podiam servir. Não está aqui, se não está aqui, você não pode. Você não tem parte nisso aqui. Não, seu nome não está aqui, seu nome não está aqui, então você não tem parte disso. Quem tem parte? Quem é da família. Você é da família? Como é que eu sei que eu sou da família? Bom, queridos, simples. Deus não se impressiona com o seu primeiro nascimento. Ele está preocupado com o seu segundo nascimento. Porque o primeiro nascimento, para todos nós, mas somente quem nasceu de novo está aqui, na família de Deus. No dia final, quando for ler a lista lá dos nomes que você não quer ler, Deus vai ler a lista dele. E a pergunta é, seu nome vai estar lá? Porque o importante é fazer parte da família de Deus. Isso é importante. Que o seu nome seja ali. Não importa se chegar lá e falar assim, mas eu fiz muita coisa. Mas eu expulsei demônio. Mas eu preguei em seu nome. Eu fiz milagres. Eu fui. E Deus fala assim, Jesus fala assim, mas eu não te conheço. Porque não é sobre o que a gente faz. O foco desse ano não é o que a gente faz para Deus, mas é se nós temos intimidade com Ele. Porque o mais importante é ser parte da família de Deus. Amém, meus irmãos? Entenda isso e renda-se ao Senhor, porque não é sobre o que você faz, é sobre quem você é em Cristo Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Pai, vigilantes, preparados, com cautela, preocupados em fazer o melhor para o Senhor e não para os homens. Até porque se estivéssemos preocupados com as opiniões dos homens, estaríamos aqui discutindo 1 milhão de coisas. Mas quando nos preocupamos com a opinião, que na verdade não é uma opinião, é uma verdade do Senhor, a gente não está preocupado com o que os outros pensam. A gente está preocupado se estamos seguindo a Tua vontade.
Levante nesta igreja cada vez mais homens e mulheres tementes ao Senhor, fiéis, genuínos servos. Que os nossos nomes estejam listados na lista daqueles que fazem parte da família do Senhor. E que, ó Deus, a gente entenda que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Porque o Senhor faz, o Senhor realiza, o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano, e nós nos rendemos aos seus pés. Deus, ajuda-nos a preparar a geração que vai assumir o nosso lugar. Ajuda-nos, ó Deus, a deixar essa geração tão pronta, tão preparada, para que eles avancem infinitamente mais do que onde a gente vai chegar. Que eles, ó Deus, consigam levar o Teu Evangelho a tantas outras pessoas que a gente não conseguiu fazer. Mesmo num tempo que vai, porque é profecia, estar pior do que hoje. Mesmo sabendo que o amor estará se esfriando, mesmo sabendo que o mal estará progredindo, mesmo sabendo que muitas e muitas coisas irão surgir para a perseguição da Tua igreja. Levanta desta igreja uma geração pronta para Te servir e temer o Senhor. E se for preciso, dar a vida pelo Teu Evangelho, que eles estejam prontos para isso, Deus. Que os nossos filhos, que os nossos netos, eles continuem, ó Deus, o trabalho que a gente tem tanto lutado por fazer. Que eles continuem levando a Tua palavra, porque hoje são crianças, hoje estão correndo pelo pátio, hoje estão, Deus, usando suas fraldas, estão usando bicos, estão, Deus, de alguma forma ainda sendo cuidadas e dependendo dos seus pais. Mas daqui a pouco serão os nossos líderes, serão aqueles que vão nos guiar a fazer a Tua vontade. Deus, que esta igreja seja uma igreja formadora de líderes, como ela tem sido até hoje, mas que ela intensifique ainda mais, e que os nossos filhos, nossas crianças sejam os grandes líderes do amanhã, não apenas na igreja, mas lá no Congresso, lá no Planalto, nas prefeituras, nos centros de advocacia, nos tribunais, nas delegacias, nos conselhos tutelares, onde for, ó Deus, que eles estejam lá representando o Evangelho, tomando decisões e fazendo escolhas duras, que ninguém vai querer, mas que estão de acordo com a Tua palavra. Que eles sejam luz por onde eles passarem. Por favor, Deus, nós estamos aqui hoje, enviando os nossos filhos já para o Senhor, para que o Senhor use-os, onde quer que o Senhor quiser colocá-los, para que eles sejam luz, para que eles sejam sal, para que eles sejam baluarte da sua geração, para que eles sejam pilares do Evangelho do Senhor. É isso que nós pedimos hoje, é isso que nós clamamos hoje, e nós o fazemos isso, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estamos terminando o culto dessa noite, estaremos juntos nas células, sábado 3 horas, domingo às 9, domingo às 17, às 19, cultuando e adorando ao Senhor. Que Deus te abençoe.